Olá, turma! Tudo bem aí com vocês? Hoje eu tô aqui, né, em outro, vocês estão vendo um ambientezinho bonito. Então aqui hoje eu tô na minha outra escola, então hoje eu não vou conseguir colocar lá para vocês do jeito que vocês gostam, né? Projetando. Então hoje vocês vão acompanhar a aula aí com uma apostila, mas está bem tranquilo. Como é um conteúdozinho um pouquinho mais não difícil, mas que requer um pouco mais de concentração, tá? Acredito que não terá nenhum problema. Eu separei aqui bastante, né? Bastante não, eu separei razoavelmente aqui um conteúdo. Ó, nós vamos hoje começar a apostila de filosofia, né? E aí nós vamos hoje fazer da página 5 até a página 11, tá? Alguns exercícios aqui irei fazer com vocês, outros vocês irão entregar, tá? Nós vamos falar aqui da questão, né, da metafísica, nós vamos ver aqui a questão primeiro da metafísica aristotélica, e aí posteriormente vamos lá para a metafísica medieval, né? E assim sucessivamente. Já deixei aqui separado para vocês, tá? Alguns conteúdos. Então vamos lá. Deixa eu aproveitar, né, aqueles recadinhos básicos, né? Pessoal, apesar que eu falo aqui para vocês, ninguém vai acabar vendo mesmo, acabar mandando mensagem depois para vocês, né? A questão das aulas, né, de assistir às aulas, caindo muito de vocês, terceiro, só o primeiro ano mesmo assim que ainda está numa estabilidade, né? Fica triste, né, gente? Pô, é um baita trabalho, não é fácil não aqui para estar sempre montando as aulas, né? A gente só queria que vocês assistissem. 15 minutinhos, 10 minutinhos, um pouco mais às vezes, né? Então vamos lá, fala com os colegas, vou ficar mandando mais vezes os links, vou até tô vendo de deixar o canal em aberto, que não era o que eu queria, mas se for facilitar para vocês, então deixarei esse canal ali do YouTube aberto, tá? Com esse conteúdo, posteriormente, até uns outros conteúdos, né? Como eu dou aula de outras matérias, né? Postar alguns vídeos lá, né? Então, peço aí para vocês aí, por favor, né? Se vocês puderem ajudar o professor. Na verdade, ninguém está. Eu me cobro muito quanto a isso, né? Eu, na verdade, queria muito poder estar com vocês, conhecendo vocês, né? Mas não é agora, né? Para os alunos que já têm aula presencial comigo, para os alunos que eu não conheço, ainda pretendo entrar numa aula, vou ver se eu consigo nas próximas semanas entrar numa aula lá com vocês, tá? E bom, e a gente poder ter um contato um pouco melhor, tá? Para que a gente possa se conhecer um pouco melhor, tá bom? Bom, gente, aqui vamos lá. Então, primeira coisa aqui que só para dar um início, né, dar o start no nosso conteúdo, tá? A questão aí, né, da metafísica. Essa metafísica aí, primeiro aí nós vamos ter o Aristóteles, né, vai ser um dos primeiros a desenvolver, né, essas teorias na metafísica, né? Você tem antes ainda, né, o Parmênides, né, alguns pensamentos, na verdade, que são feitos, né, por eles, né, mas o do Aristóteles, assim, de certa maneira, teve um pouco mais, vamos falar assim, avançado, tá? Bom, o conceito aqui, né, metafísica, ou também chamado de ontologia, é considerada aí o campo inicial de investigação dos primeiros filósofos. Ela se debruça. Nossa senhora, nossa gente, fazer fono, pelo amor de Deus, senhor, fazer uma fono. Debruça sobre questões primordiais do indivíduo. Na verdade, aqui, né, é nada mais, nada menos a questão, né, da metafísica, ela estuda a questão do ser. Aí a gente tem nesse período pré-socrático, né? Então aí pré-Sócrates refletiam sobre o ser, né, que é a realidade, o não ser, que era o nada, ou o que, né, havia a ser, que é as mudanças, né? Então a realidade, o que não muda e o que muda. Parmênides dizia que a crença de que a realidade era imutável. A mudança é impossível, então as pessoas não mudam.
segundo Parmênides, né? As pessoas não mudam. Será que as pessoas mudam? É interessante pensar, né? Será que vivemos quase que uma ideia de uma matriz ali também, né? Aquele filme do Matrix foi interessante nesse sentido, né? Então ele defendia essa ideia. A mudança ela é impossível para o homem. Tá? O homem não muda. Tá? Aqui nós temos, né, até um pequeno, né, alguns uns trechos, na verdade, uns fragmentos aqui, né, que você vai ter, né, sobre os pensamentos aí, né, do Parmênides, e é bem interessantes, né, assim, algumas coisas que ele falava, né. Eu vou só pegar, quer ver em qual página? Vai estar aqui, ó, na página, em uma página 7, tá? É o fragmento 8 da página 7 aqui, tá? Que ele vai fazer um comparativo, tá? Aqui para vocês. Que a ideia é do seguinte: as mudanças, né, ele considera, o Parmênides, não passam de ilusões, tá? Então ele acreditava aí, né, e aí o que ele vai estar colocando aqui para vocês, tá? Então ele acreditava que essas mudanças que acreditava que nós fazíamos eram simples ilusões, tá? Lógico, aqui nós estamos falando, né, desses períodos aí pré-socráticos mais antigos, né? A gente vai tendo os avanços, né, dos pensamentos, né? Filosófico, por exemplo, você tem o pensamento de Heráclito, né? Tudo é devir, tudo flui, tá? Então, já acredita que, né, nada é igual. Por exemplo, aqui ele usa, né, a questão assim, que é impossível uma pessoa tomar um banho, por exemplo, no mesmo rio 2 vezes. Por quê? Porque ambos mudaram. Aquela água que estava naquele rio já foi embora. Já foi, né? Então não tem como você banhar 2 vezes no mesmo rio. Você pode estar no mesmo local, né? Mas a questão da água, a água já foi. Então as mudanças elas ocorrem, né, de uma maneira automática, né? Que aqui a gente vai colocar aí, né, de uma fluidez, tá? Já na questão, né, do Aristóteles, o Aristóteles ele já tem uma questão ali bem interessante, tá? Que é o seguinte, e sim, existem mudanças, tá? Lógico. E ele fala o seguinte: existem os motivos que fazem para que o ser humano possa alcançar as mudanças, tá? É alcançar o conhecimento, que é o conhecimento que faz com que o homem mude, tá? E aí ele vai dividir aqui, aqui no caso aqui ele vai ter, né, tem 2 pensamentos, né, que ele vai fazer, tá? Então o primeiro pensamento ele vai passar quais são os 4 pontos, né, da mudança para provar que sim a gente faz mudança, tá? Ponto 1, conhecer as causas, que a gente chama de causa material. 2, relação, que é o que eles chamam de causa eficiente. 3, motivo, é a causa formal. E 4, a finalidade, né? Então a finalização de tudo isso. Professor, como assim? Me explique. Vou dar aqui, tem um exemplo na apostila, eu vou dar outro exemplo aqui. Tá? Na apostila tem na página 10 o exemplo da casa. Ó. Causa material. Matéria que constitui um ente. Do que é feito? Feito de tijolo. Causa material é o tijolo. Causa eficiente é quem produz. Construtor. Causa formal é a forma que aquilo vai ter. Aquilo vai ser uma casa, né? O que ele vai ser? Uma casa. E a casa final, a finalidade, para quê? No caso, para morar, tá? Eu peguei aqui um exemplo, se fosse fazer, que nem fazia-se muito na Grécia, a questão de uma escultura, tá? Então nós temos aqui, ó, a causa material. Do que era feita aquela escultura? Feita de mármore. A causa eficiente, tá? Aqui é o escultor,
o ato de esculpir, né? A gente vai ter então o artista, né? O escultor, né? Ou o ato de esculpir, aí qualquer uma das duas, tá? Causa formal, qual forma que vai ter? No caso, normalmente, né? O formato ali, né? Deus grego lá Zeus mesmo. Zeus, Poseidon, Hades, tá? E a causa final, para que ele vai esculpir aquilo? Então, porque ele vai usar na decoração de uma praça, de um templo. É a mesma coisa ali, são os mesmos exemplos, tá? Bom, além desse pensamento, né, dessa questão da mudança, nós vamos ter aí no pensamento de Sócrates, tá? Ah, eu pulei o Sócrates. Aqui era o Aristóteles e faltou o Sócrates, tá? Então, poxa vida, né? Me perdoem. Eu pulei aqui. Então esse foi Aristóteles. Faltou falar do Sócrates. Acabei pulando o Sócrates aqui. Tá? O Sócrates está na página 9. Eu virei aqui e acabei não percebendo. Tá? A questão do Sócrates aqui, ele já vai refletir de uma outra maneira. Tá? Já era. Então, essa parte, né, que eu acabei pulando de falar um pouquinho só do Sócrates, né, que aqui ele vai ter um conceito interessante, da página 7, na verdade, tá, da página 9 já é o exemplo com Aristóteles ainda, você vai ter as primeiras, né, discordâncias, né, com o que era feito lá pelos outros filósofos, tá? Então, tanto Sócrates como Platão, tá, eles dividiram em dois níveis, o sensível e o inteligível, tá? Você tem, então, a questão, né, que era defendida por Parmênides, né, que era a questão ali, né, da estabilidade, de não haver essas mudanças, tá? Que era a questão inteligível, tá? Já a fluidez, que era a questão já do Heráclito, né, que defendia a mudança, tá? A gente via como no caso aqui o sensível. Por exemplo, né, aqui no pensamento deles aqui, né, tanto do Sócrates e do Platão, muitas vezes nós temos que pensar, né, qual que é a função das coisas, né, as mudanças das coisas. Por exemplo, né, você tem uma madeira, você tem lá uma determinada árvore, né, e essa árvore, ela, apesar de não mudar, mas você pode fazer com que ocorra uma mudança nela, né? Como que você vai fazer ocorrer essa mudança, né? Essa árvore, por exemplo, né, essa madeira que seja, né, ela vai poder ser transformada numa mesa. Ela mudou, né? Nós fizemos com que ela passasse, né, por essa mudança, tá? E era bom, né, a gente falar um pouquinho disso, né, porque realmente tem um determinado sentido, né, de ter a mudança mesmo, tá? Bom, na questão, voltando ali do Aristóteles, o Aristóteles ele vai fazer um tipo de estudo que também é bem interessante, tá? Que ele vai dividir as questões aí por substâncias, tá? Então a substância primeira é o indivíduo, a substância segunda é a espécie e gênero, né, desse indivíduo. E é legal, é interessante o que ele faz aqui, ó. Por exemplo, a gente tem aqui na página da apostila 9 lá. A substância, o indivíduo, Sócrates. A segunda substância, a espécie, homem, gênero, animal. Qualidade. Qualidade, galera, aqui não é tipo, alegre, tá? A qualidade aqui é uma característica específica, né, da pessoa, quase que, né, da espécie, né? Tá? Então, uma qualidade, né, que ele vai atribuir que é mortal, tá? Todos são mortais, né? Ninguém é imortal, né? Quantidade, média de 1 metro. Então, tinha mais ou menos aí. Aquele, no caso, tá falando, né, tá fazendo referente também à questão da escultura, né? Relação, menor que Platão. Lugar,
esteve em Atenas. Aqui ele está fazendo com os dois aqui, tanto com a questão, né, do Sócrates pessoa e a questão da imagem, né, da escultura. Lugar, né, esteve em Atenas. Tempo, viveu antes de Aristóteles. Posição, está sentado. Posse, uma túnica, que é o que ele está vestindo. Ação, praticava a maiêutica. E paixão, a paixão não é questão amorosa, tá? É algo que venha, né? É uma ação que venha a ocorrer, né? Por algo que ele tenha feito. O Sócrates foi condenado à morte. Sócrates era um cara sensacional. Eu vou fazer aqui mais um para vocês, o da página 11, só para vocês entenderem melhor, tá? Que vocês teriam que preencher. Substância primeira, ali a gente tem ali o Tom e Jerry, né? No caso a gente vai estar falando do Tom. Substância primeira, o nome dele, Tom. Segunda, a espécie, é um gato, de gênero animal. Qualidade, é um predador. Quantidade, no caso aqui vamos colocar que ele é um quadrúpede também, ou pode colocar, porque como é desenho você não tem como ter, né, a questão aí do tamanho, né? Relação, é inimigo de um rato, que é o Jerry. Lugar, está sobre um banco. Tempo, é um desenho também, né, gente? Então o tempo aqui a gente vai colocar quando foi criado, né? Acho que é século XX, tá? Foi criado, é década de 40, século XX. Posição, está em pé. Posse, como ele tem, né? O que ele tem ali? Então ele tem pelos, que é o dele, tá? Ação, prendeu o rato. E a paixão que essa espécie dele acabou sofrendo, né? De modo assim passivo, né? Foi domesticado, tá? Eu vou pegar, se eu conseguir pegar mais alguns exemplos desse, eu vou passar aqui para vocês, para que vocês possam fazer, tá? O que também vai ser interessante só acompanhar aqui é o seguinte, a mudança dessa questão da metafísica, que nem antes a gente tinha essa preocupação aí, né, com a questão do ser, de mudar, não mudar, né, da questão aí, né, do homem, tá? Já posteriormente, né, quando a gente for pegar agora a metafísica medieval, nós já vamos ver umas outras mudanças, muitas delas encaradas aí, principalmente com as questões religiosas e os críticos a esses pensamentos aí, né, principalmente Immanuel Kant e Nietzsche. Nietzsche é bom pra caramba, velho. Quem puder, Nietzsche é bem interessante. Tá bom? É isso. Obrigado. Boa semana. Até.